Olá, vamos começar mais um bate-papo aqui. Tô aqui, Fernanda Brito, compartilhando com você mais uma percepção que eu tenho de algo que é muito importante, né? Os assuntos que eu senti de trazer aqui hoje, falar um pouco sobre livre-arbítrio, sobre amor, sobre as polaridades e sobre o que mais o universo sentir de trazer a partir da minha voz. Eu acho que o que eu sinto antes de começar qualquer coisa aqui é de dizer que um conhecimento, uma sabedoria tão delicada, tão sutil quanto o livre-arbítrio, quanto o amor, quanto as coisas que a gente fala aqui no Evoluindo, jamais, sabe, eu terei capacidade de findar esse assunto, não só por mim, porque eu acho que algo tão sutil não se finda a partir só de uma voz, a partir só da minha experiência, das minhas impressões de mundo, mas eu sinto que a forma talvez com que eu expresso o que eu vou dizer, talvez toque em você de alguma forma, para que você burilhe, elabore esse saber dentro de você e possa sim levá-lo para a sua vida. Bom, esse assunto, né, o livre-arbítrio, é tão delicado, né, um conhecimento que a gente não percebe o quanto ele está em cada ação das nossas vidas, né. Livre-arbítrio é tantas coisas, livre-arbítrio. Eu acho que a gente acaba invadindo tanto o livre-arbítrio do outro e deixando tanto o nosso próprio livre-arbítrio ser invadido por não termos conhecimento, por não termos autoconhecimento, por não compreendermos as nossas limitações, as nossas luzes, as nossas sombras, nossos conhecimentos e as nossas ignorâncias, né? E para mim, hoje, com a consciência que eu tenho, eu consigo perceber o quanto eu invadia e o quanto ainda às vezes eu invado o livre-arbítrio do outro por não compreensão dessa sabedoria. Quantas vezes, né? Eu já me perguntei quantas vezes eu já me movimentei para mudar algo externo, mudar a vida do outro, mudar a sociedade, mudar algo externo a mim. Quantas vezes eu já me peguei na frase o que posso fazer para ajudar quem quer ficar na sombra, ou quem quer ficar na doença, ou quem não consegue sair de determinada situação, como eu posso, sabe? E a partir do momento que eu comecei a meditar, a me conectar, a imprimir o meu racional, imprimir o meu sentimental, imprimir o meu espiritual nessa consciência do livre-arbítrio, refletindo sobre o que é o livre-arbítrio, eu comecei a compreender o quanto eu estava invadindo o querer do outro a partir do meu querer. Quantas vezes, né, eu como professora de Reiki, como estudiosa da espiritualidade, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, quantas vezes eu percebo a gente imerso num processo de querer tirar o outro de um espaço que ele escolheu estar. Eu não sei muito bem se esse fazer acaba trazendo pra gente a sensação de colaboração com a coletividade, por isso a gente busca muito isso. Acho que talvez as nossas buscas internas podem nos levar
tanto a sombra dessa busca quanto a luz dessa busca, né? Nenhuma busca é somente luz ou somente sombra, tem as duas vertentes, e eu acho muito importante a gente compreender onde está a luz e a sombra do que eu busco para minha vida, para compreender em qual momento eu estou me direcionando para a sombra do que eu busco e em qual momento eu estou me direcionando para a luz do que eu busco. Como assim, Fernanda? Vou dar um exemplo concreto, por exemplo. Como eu estava dizendo, né? Eu nos meus estudos, nas convivências, enfim, nas minhas experiências, eu pude perceber muitas vezes muitas falas do tipo: como eu posso fazer para tirar alguém de uma doença? Como eu posso fazer para curar alguém de um mau comportamento? Como eu posso fazer para salvar aquela pessoa de determinada situação? E é muito delicado isso, e é muito complicado falar disso, porque exige uma sutileza em quem está ouvindo também para compreender o que eu estou dizendo. Mas enfim, eu sei a verdade do que eu estou dizendo e a sutileza do que eu estou dizendo. E o ouvido que ouve que vai definir como vai compreender o que eu vou dizer. Mas será que nós estamos respeitando o livre-arbítrio do outro quando ele escolhe ficar na dor? Quando a gente quer tirar essa pessoa da dor de qualquer forma? Eu já vi muitos amigos, muitos familiares, muitas pessoas que eu amo, pessoas próximas, pessoas distantes, estarem em posições de dor que eu queria tanto tirar elas dali. E eu fiz tanto para isso que eu não conseguia perceber que faz parte do livre-arbítrio respeitar o momento de escolha, o momento de vida, o momento de cada experiência de cada indivíduo. E quando eu forço a barra para levar alguém para um espaço de luz que eu acredito ser, porque essa é a minha percepção do espaço de luz, eu talvez esteja levando essa pessoa para um espaço que não é dela. E eu já falei aqui sobre isso, sobre ocuparmos os espaços que são nossos, né? Então, eu acho que é muito delicado, sabe, a gente ter a sutileza para compreender que às vezes o espaço do outro é aquele espaço que ele está vivendo, seja de dor, seja de luz. E quando eu comecei a compreender quão sutil era a consciência do livre-arbítrio, eu comecei a desenvolver mais amor em mim. É um processo em que a gente vai aprendendo isso, né? Porque é difícil às vezes enxergar alguém que a gente ama, enxergar pessoas que a gente quer bem num espaço de dor, né? Mas às vezes a gente compreende a dor do outro a partir da nossa visão, e às vezes a dor dele é a experiência que ele precisa passar para ter força para se erguer, para aprender. Eu não estou de forma alguma dizendo que a gente deva deixar o outro para lá e que se lasque e vá se virar com a sua vida, não é isso. Estou dizendo que quando a gente desenvolve o olhar, o amor que parte do meu chakra cardíaco, do meu eu sutil, do meu espaço interno, eu começo a compreender, a desenvolver um olhar amoroso para o outro e compreender que eu estou aqui, irmão, para te acolher, eu estou aqui, irmã, para te acolher, quando você estiver pronto para ser acolhido, sabe? Ou posso te acolher com o que você aguenta, com o que você precisa. Se eu tenho um copo desse tamanho com água, inclusive vou beber minha água, se eu tenho um copo desse tamanho de água e ele cabe até aqui de água, e eu tenho uma jarra de 2 litros nessa mão, que com certeza vai saciar minha sede muito mais do que esse copo cabe.
Mas se eu começo a derramar nesse copo toda a água do meu jarro de 2 litros, vai derramar. Porque esse copo não precisa naquele momento de 2 litros. Ele precisa talvez de 300 ml. E é aí que a gente desenvolve o amor. O amor de compreender o que o outro precisa. O amor de compreender que às vezes eu não sei o que é melhor para o outro, porque eu não sou o outro, né? Muitos mestres da nossa humanidade já diziam sobre o amor incondicional. Desenvolver o amor incondicional. Eu tive uma pessoa na minha vida ali por volta dos meus 19, 18 anos que dizia para mim muito que tinha um amor incondicional por mim. E eu ficava me perguntando, né, o que é amor incondicional? E é interessante que eu percebo que algumas sabedorias chegaram para mim muito antes e só depois, anos depois, eu consegui desenvolver melhor uma sabedoria por detrás daquela palavra, né? E hoje eu compreendo um pouquinho, né? Eu acho que a gente sempre tem mais para aprender sobre qualquer coisa. Mas eu acho que hoje eu tenho uma compreensão muito maior do que é amor incondicional do que eu já tive antes. E eu espero no meu futuro ter uma compreensão muito maior do que eu tenho hoje. Porque, como eu já disse, é eu evoluindo, né? Nesses processos, caminhando e expandindo. Mas amor incondicional é amar sem condições. Né? É perceber que o outro, por mais que a gente ame o outro, às vezes ele vai precisar de passar por uma dor, por um sofrimento para aprender. Aquele é o processo dele. E o que podemos talvez fazer é jogar amor em cima dessas pessoas, mas não 2 litros de amor, se ela não cabe 2 litros. É jogar o amor que ela precisa, o amor que a gente consegue dar também, sem sufocar. Amor sem condições. Amar sem impor ao outro o que eu acho melhor para o outro. Sem eu impor para o outro, para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, para os meus amigos, para minha companheira, para o meu companheiro, para os meus filhos. O que eu acho melhor. Compreender que somos universos, cada um é um universo, cada segundo somos um universo, diferente do segundo anterior, diferente do segundo seguinte. Estamos em constante evolução e que estejamos em constante evolução, viemos para evoluir. E impor no outro a minha percepção de mundo é reduzir o universo do outro ao meu universo. Por que não somar ao invés de diminuir? As polaridades, a gente vive em um momento muito cheio de polaridades, bem e mal, certo e errado, né? Polaridades de todas as formas. E o amor está no caminho do meio. O livre-arbítrio está no caminho do meio. O desafio não é amar quem a gente já ama. Uma vez eu tive uma conversa muito profunda com meu irmão e eu falei com ele com toda a sinceridade do meu coração que o meu maior desafio não era só aumentar o amor que eu tinha por ele, pela minha família, porque a gente sempre precisa de explorar mais esse espaço do amor incondicional, né? Mas o meu desafio não era isso, porque eu já amava eles muito. Isso era fácil. O meu desafio era amar todas as pessoas do mundo da mesma forma que eu os amo, porque naquele momento eles eram o meu lição, né? Ainda serão sempre todos
a maior consciência de amor que eu tinha naquele momento. Então, amar incondicional é amar quem não tem tanto a ver com a gente. Porque quem tem a ver com a gente é fácil. Amar incondicional quem é o nosso diferente. Aprender com o nosso diferente. Por que eu vou conflitar com quem é diferente a mim, se eu posso colocar ele como um espelho meu e observar o que eu vejo nele? Como eu vejo isso? Eu estou vendo com amor? Eu estou vendo com imposição de ideias? Difícil é amar alguém que está no seu extremo oposto. E amar talvez nem seja tão assim ligado com eu preciso de ter perto para te amar. Eu te amo e significa que eu te aceito na minha vida. Não. É saber que somos diferentes. É saber que você tem muitas opiniões diferentes de mim, assim como temos muitas opiniões similares. E respeitar a diferença de expressão do outro. A vida é tão eterna, é tão gigante, é tão infinita. Eu já não me vejo mais, sabe, em condições de julgar só por essa vida o que eu acho certo e o que é errado. Porque eu posso ter feito muitas coisas em outros momentos que eu não me recordo, em que eu estava sendo quem hoje eu poderia estar recriminando. A gente vê tanto isso, tantas polaridades em que um grupo acaba reprimindo o outro muito, né? E eu acho que no dia que eu parei para observar e parei para falar, para pensar, para conversar com a minha consciência, com a minha evolução e falar, pode ser que eu estava lá do outro lado em outro momento. Pode ser que eu era quem punia, quem reprimia, quem machucava, quem perseguia. Por que eu estou em um espaço diferente hoje? Qual o aprendizado que eu tenho que ter estando no espaço que eu estou? E o que tem isso a ver, Fernanda, com livre-arbítrio, com amor, com evolução? Tudo. Evolução é reflexão, é compreensão, é análise, é revisão de consciência, é autoconhecimento. É parar para observar se as bases nas quais nós estamos regendo as nossas vidas, regendo as nossas emoções, regendo as nossas falas, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos estão realmente coerentes com o que a gente acha que é a luz. E essa luz cada um vai perceber de uma forma. Livre-arbítrio é amar o outro mesmo quando ele não está na caixinha que eu acho certa. É respeitar a opinião do outro. É respeitar a jornada do outro. É ter força para dizer para o outro, para, não quero mais isso. Você está desrespeitando o meu livre-arbítrio. É uma mão dupla. Eu respeito você, você me respeita. E se eu me sinto desrespeitada por você, eu preciso refletir. Por que eu estou nesse espaço de desrespeito de mim mesma? Por que eu estou me colocando nessa situação? O que eu preciso de aprender? Como eu preciso, sabe? O que eu preciso fazer para sair daqui?
qual caminho eu preciso trilhar para ter algo que ressoe mais com o que eu busco, o que ressoa com a minha consciência superior. Observe na sua vida se você não está invadindo o livre-arbítrio do outro, pensando que você está fazendo bem para o outro. Nós temos muitas crenças, nós temos muito a refletir sobre como a gente está direcionando as nossas vidas, sobre o que é amor incondicional, sobre como as polaridades nos dividem, nos enfraquecem, nos colocam adormecidos e fazem a gente esquecer quem somos e qual é a nossa verdadeira força individual e coletiva. A mesma frase pode ter milhões de interpretações. Que a consciência do livre-arbítrio, que a consciência do amor incondicional, da sabedoria nos invada e a gente possa, de coração aberto, de mente aberta, de corpo aberto, pedir um pouco mais de calma na mente, no coração, para que essas sabedorias entrem um pouco mais na nossa vida e a gente possa guiar as nossas atitudes, respeitando o livre-arbítrio do outro, tendo consciência do que está invadindo o nosso livre-arbítrio e que a gente tenha força para seguir no amor incondicional. Obrigada por estar até aqui. Obrigada por me ouvir até aqui. E que o amor incondicional nos invada. Vamos refletir um pouco sobre o que é livre-arbítrio e amor incondicional. Tá bom? Deixa aqui embaixo desse vídeo o que você achou, o que você sentiu. Curte, compartilha com outras pessoas. Se isso te tocou, pode tocar mais alguém também. Quem sabe? Vamos ver. Um grande beijo, um grande abraço. Sinta a energia que nos conecta. Que seja a energia do amor. Sempre, sempre. Até mais.